paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes vencedores. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos no terceiro trimestre da CPAD, edição especial da classe dos adolescentes vencedores, que vamos tratar sobre um tema muito especial: aprenda a perdoar. Temos uma base bíblica para poder trabalhar com vocês hoje em sala de aula, acreditando que a partir do texto de Provérbios a gente vai entender a respeito do poder do perdão. E é claro que você que chegou por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muita gente a falar de Jesus, compartilhar para você também a palavra de Deus. É claro que a gente está comentando as lições de adulto, jovem, juvenil, discipulado, tem muita coisa boa aqui no canal, adolescentes também. Dá uma olhadinha no link na descrição desse vídeo também, tá? Que Deus te abençoe. É claro que a aula de hoje tem o texto bíblico, o quarto trimestre também da CPAD. Gente, já tá chegando por aí, a gente já vai comentar esse material para você. E hoje tem texto bíblico, temos alguns objetivos e a gente vai trabalhar esses pontos com vocês de uma maneira bem prática para você utilizar em sala de aula, tá bom? Então vamos lá, vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 9, aprenda a perdoar, aqui na classe dos adolescentes vencedores. Temos um texto bíblico para poder trabalhar com vocês, a nossa base é a partir do texto de Provérbios. Dá uma olhadinha nesse texto que eu vou citar para você. Provérbios 18:19 e Provérbios 19:11. Faça essas leituras em sala de aula com os teus alunos. O primeiro ponto da nossa aula de hoje, para nos dar uma base, uma orientação sobre esse assunto que estamos trabalhando, sobre aprender a perdoar, trata com a gente um argumento muito importante: o princípio do perdão. Gente, o primeiro ponto ele é um ponto muito teológico, porque o verdadeiro princípio do perdão parte de Deus. Somos perdoados por Deus. Não merecíamos a condição que nós temos, mas Deus, em sua graça, vendo o nosso pecado, vendo a nossa fraqueza, o nosso desprezo, enviou Cristo e nos resgatou e nos comprou para si. Nós não merecíamos a graça de Deus, mas a graça é favor imerecido e manutenção da obra criada. Nós não merecíamos o perdão de Deus. O escritor aos Romanos chega a dizer, no capítulo 3, versículo 27, que todos pecaram e destituídos foram e estão naquela questão da glória de Deus. Mas quando a gente lê o versículo 25 do mesmo capítulo, ele diz: porém em Cristo, ou a partir de Cristo, ou na mensagem de Cristo, na obra de Cristo, nós somos perdoados. Fomos comprados por Cristo. Capítulo 5 de Romanos também fala sobre isso. O princípio do perdão está baseado exatamente nessa graça de Deus. Da mesma maneira que Cristo nos perdoou, também precisamos aprender a perdoar. Na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 12, você percebe um texto bíblico que ensina o poder desse perdão, que é fundamentado em Jesus. Então, se eu libero perdão para alguém, eu libero porque eu também fui perdoado por Cristo. Se eu perdoo aquele que falhou comigo, eu perdoo porque eu também fui perdoado em Cristo. Então, é um ato de compartilhar da graça e misericórdia. Lembra da nossa condição de miseráveis, mas nós fomos resgatados em Jesus. Avançando, vamos para o nosso segundo ponto da aula de hoje. Por que devemos perdoar? Nesse segundo ponto, vamos trazer um argumento para você. Você sabia que o perdão ele produz em você um bem-estar mental, físico e espiritual também? Aquele que perdoa, ele retira um peso das suas costas. Por quê? A palavra de Deus diz que esse princípio é exatamente o ato de se libertar daquilo que lhe aprisionava. Provérbios 17:9 diz que é um ato bíblico, é uma orientação que o escritor está trazendo para a gente sobre o ato de perdoar alguém. E isso lhe faz um bem tremendo. E o ato de perdoar o outro é um dom que é dado por Deus. E esse dom reflete o amor e aponta para a cruz do Calvário. Eu perdoo porque eu sou perdoado. Eu perdoo porque Cristo me alcançou.
O terceiro ponto da nossa aula de hoje fala sobre algumas coisas que impedem o perdão. Vamos trabalhar isso em alguns subtópicos. O primeiro trata sobre o seguinte assunto: o ódio impede o perdão. Quando você dá lugar para o teu coração habitar o ódio, infelizmente você está causando aí uma barreira muito grande para poder se libertar desse pecado que te aprisiona. Romanos 5,5 diz que somente através do amor de Cristo você é liberta então do ódio. E o ódio então vai embora, porque Cristo te resgata e você reconhece o perdão de Cristo e é capaz então de perdoar o outro. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto: a autopiedade. É aquela questão de você olhar para si e dizer: mas foi ele que causou primeiro, eu não merecia. É o ato de você se colocar em um patamar de misericórdia que não é seu. E a gente precisa entender que o próprio escritor aos Romanos faz questão de falar que não existe essa ideia de autopiedade, autocomiseração, de misericórdia pessoal. Nós todos estamos debaixo do pecado e necessitamos do perdão. E para necessitar desse perdão, Cristo nos ofereceu primeiro. E é aqui que a gente precisa aprender que precisamos oferecer primeiro. Se alguém te ofendeu, não aguarde essa pessoa vir te pedir perdão, mas seja o primeiro a pedir o perdão, a restaurar-se, a estar livre dessa autopiedade que impede o verdadeiro perdão de habitar no teu coração. O terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: o orgulho. O orgulho é um pecado que te afasta e não ajuda a reconhecer o valor do perdão na tua vida e nem o perdão para outra pessoa. Cuidado com o orgulho, ele pode acabar com você e te afastar dos propósitos de Deus. Como cristãos, devemos seguir a Jesus, servindo a Jesus e dando lugar em nosso coração não para o orgulho, mas para a humildade. O quarto e último ponto da aula de hoje vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: praticando o perdão. Como você pode praticar o perdão no teu dia a dia? Vamos traçar para você uma receita. O primeiro subtópico aqui do quarto ponto trata sobre o seguinte assunto: através da determinação. Quando você lembra de João 3,16, você percebe um Deus determinado em nos salvar. A determinação te ajuda a praticar o perdão diariamente, te ajuda a estar bem, te ajuda a reconhecer que você precisa de Cristo todos os dias. Outra questão que você pode perceber também sobre essa prática do perdão é uma prática muito rica para te ajudar a estar diante de Deus. O segundo subtópico fala sobre ela. O perdão só é possível através do amor. O amor pessoal e o amor para com o outro também. Deus nos amou primeiro e por isso Ele nos perdoou. Ele perdoou você mesmo sem você merecer. E quando você exerce essa prática, entendendo o que Deus fez por você, fica fácil de perdoar alguém. E o último subtópico da aula de hoje, que é o terceiro, vai falar sobre o seguinte assunto: a humildade. É aquela questão que eu disse para você. Perdão só é possível quando não tem em teu coração morada do orgulho. Mas quando o teu coração habita a humildade, fica fácil de você perdoar alguém. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter falado com você na aula de hoje. Se contribuir com você com essa aula, deixa aí teu comentário, tá bom? Que Deus te abençoe. Te aguardo aqui na próxima aula, se Deus quiser. E é claro que a gente já está preparando o material do quarto trimestre de 2020. Te vejo por aqui. Até a próxima aula, em nome de Jesus. Um beijo no teu coração e até lá.